pessoal? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer um resumão, então, da nossa Masterclass, desses dias que estivemos juntos, tá? Sempre lembrando que os alunos vão receber o acesso às gravações de todas as aulas da Masterclass para ver e rever quantas vezes quiser durante um ano, tá? Isso também se estende a quem vai se tornar aluno ainda hoje, tá? Mas você só tem até domingo para tomar essa decisão, ok? Então vamos lá. Durante esses 3 dias nós falamos aí de 3 personagens principais, né? Então nós falamos dos nossos sabotadores, né? Que são os nossos inimigos internos, que são um conjunto de padrões mentais automáticos ou habituais, né? Cada um com a sua própria voz, com a sua própria crença, né? E suposições que trabalham contra o que é melhor para você, tá? Como é que eu identifico que a minha atitude está pautada em um sabotador? Lembra lá, ela gera um desconforto, ela gera raiva, né? Culpa, enfim, ela gera um desconforto, tá? Quando a gente está sentindo isso, a gente tem uma atitude que ela está vindo por uma voz, que é esse padrão mental automático, que está vindo de um sabotador, né? E que mais? Os sabotadores são um fenômeno universal, né? A questão não é se você os tem, mas quais você tem e o quão forte eles são na sua vida, tá? Cada um de nós desenvolve sabotadores desde a infância para conseguirmos sobreviver às ameaças que a gente percebe na vida, né? Tanto físicas quanto emocionais. E quando a gente chega na fase adulta, esses sabotadores não são mais necessários, mas eles se tornam habitantes invisíveis ali das nossas mentes, né? E às vezes a gente nem sabe que eles existem. O que mais? O outro personagem, né? O sábio. O sábio é a nossa forma inteligente de pensar, de agir, né? Então, se os seus sabotadores representam os seus inimigos internos, o seu sábio, ele representa a parte mais profunda e inteligente de você, né? Ele é a parte que faz com que você olhe as coisas de fora da confusão, né? Ele não permite que você se deixe levar pelo drama, pela tensão do momento, né? E nem ser vítima aí das mentiras que os sabotadores nos contam, tá? A perspectiva do sábio, o olhar dele, né? De qualquer desafio, que você encare esse desafio como uma oportunidade, como uma dádiva, né? E se você não puder enxergar ele assim, que você possa transformar ele em uma dádiva, em uma oportunidade. Então, ele enxerga os desafios sempre como uma oportunidade, tá? Se você usar o seu sábio para superar os desafios, né? Os seus comportamentos vão ser sempre agindo com criatividade, sentimentos de compaixão, vai respeitar valores, né? Mesmo diante das crises, tá? E usando o sábio, a gente vai descobrir que os nossos sabotadores nunca foram necessários para superar nenhum desafio, né? Apesar do monte de mentira que ele nos conta, né? Ok, o terceiro personagem é o QP, né? O quociente de inteligência positiva. Que na prática, o que é? A porcentagem de tempo que a sua mente age como sua amiga em vez de sua inimiga, né? A porcentagem de tempo que o teu cérebro trabalha de forma positiva a seu favor ou de forma negativa te sabotando, né? Nós sempre vamos usar os dois, os sabotadores e os sábios. O que a gente precisa se atentar é óbvio, para que a gente use muito mais o sábio do que o sabotador, ok? Então, por padrão, tá, gente? A gente usa o sabotador, tá? Esse é o nosso padrão, porque a gente foi ensinado lá na infância assim, tá? Quando utilizamos o sábio, é como se fosse a questão do iceberg aí, né? O que eu sei que está no meu consciente, né? É só a pontinha do iceberg. O que eu não sei está no meu inconsciente, é a parte de baixo desse iceberg, tá? Então, quando eu entendo os meus sabotadores, eu compreendo que aquilo é um padrão e que ele não necessariamente precisa ser meu, tá? Que eu não preciso tomar como verdade o tempo todo, tá? E aí eu começo a agir diferente, que é quando eu vou pro lado sábio, né? É onde os meus resultados começam a melhorar. Então,
o processo de tomar consciência dos meus sabotadores, ele faz com que toda essa parte que está imersa desse iceberg aí suba, né? E comece a fazer parte das minhas atitudes conscientes, porque eu tô tomando consciência daquilo ali, ok? Algumas premissas aí que falamos durante esses 3 dias, né? Primeiro, todo fato é neutro, tá? A gente é que dá um sentido para ele, ok? Os sabotadores, eles nascem lá na nossa infância, mas a gente não precisa dele na fase adulta, ok? Ele vai se manifestando, o sabotador ele se manifesta através de crenças, através de suposições, e a gente toma ele como verdade, pelas coisas que a gente acredita, pelas coisas que a gente supõe, tá? E aí a analogia que o próprio autor do livro fala, né? Que os sabotadores deveriam ser como dentes de leite, né? Quando a gente é pequenininho, a gente tem a boca pequena, né? E tem o dente pequeno. Aí quando a gente cresce, a boca cresce e o dente troca, né? Só que o sabotador não faz isso. Então, ele não troca por conta própria como um dente de leite. A gente precisa arrancar ele dali para dar espaço para o crescimento, né? Para dar espaço para o nosso potencial, tá? E os sabotadores, gente, eles acabam com a nossa felicidade, com o nosso desempenho, porque eles tiram a nossa energia, eles te cansam, né? Eles te prejudicam realmente, eles não são seus amigos, ok? Então eu vou falar aqui resumidamente sobre os nossos 10 sabotadores, tá? Então, nós começamos falando aí do chefe da gangue, né? O chefe da gangue é o crítico, né? Todos nós temos. É a causa original de boa parte da nossa ansiedade, da nossa aflição, dos nossos sofrimentos. Ele é, então, um sabotador universal, tá? Ele sempre está disposto a enxergar o negativo, a enxergar o pior sempre, tá? E ele pode ser confundido com a voz da razão, né? Mas ele é considerado o sabotador principal porque ele destrói assim mesmo, né? Ele é bem destruidor. E ele pode ser dividido lá em 3 fases, lembram, né? O crítico de si, o crítico dos outros e o crítico das circunstâncias, tá? E esse crítico vem sempre acompanhado de um capanga da sua gangue, né? Que é um dos 9 sabotadores aí que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o insistente. Aqui tá os 9 pra gente lembrar, né? Então lembrando, resumidamente, o insistente é o perfeccionista. Ele vive frustrado, né? Ele só começa se tiver perfeito. E a historinha que ele se conta é que ele acha bom ser. O perfeccionismo é bom, né, pra ele. O hipervigilante, né? O hipervigilante, ele acha que tudo vai dar errado, que não adianta fazer, ele vive uma ansiedade intensa em relação a todos os perigos que cercam ele, né? Tá sempre alerta, né, a esses supostos perigos. E isso gera uma grande carga de estresse, né? Que cansa não só ele, tá? Mas também quem tá perto. O prestativo, ele ajuda para ser aceito, né? Ele diz sim para todos e ele fica sobrecarregado, ele perde de vista as próprias necessidades, né? E ele acredita que agradar os outros é bom, né? Porque isso gera uma aceitação, tá? No fim das contas, ele sempre se frustra porque não dá para agradar todo mundo mesmo, né? Então o resultado é sempre uma frustração. Falamos também da vítima, né? A vítima, ela acha que ela é sorteada para zica, né, gente? Ela quer cuidado, ela quer atenção e ela busca isso vivendo sentimentos dolorosos, né? Então, ela valoriza ao extremo, assim, cria situações de martírio, né? Mas que desgastam ela emocionalmente, mentalmente, ela e as pessoas que estão em torno dela, né? Então, ela busca a comoção, ela quer se sentir amada através da comoção dos outros. Hiperracional, ele tende a ser frio e arrogante, ele racionaliza tudo, né? É impaciente com as pessoas, inflexível nas relações tanto pessoais quanto profissionais, né? E ele acha que a questão de ser racional é o que diferencia ele dos outros, tá? Então essa é a historinha do sabotador aqui. O inquieto, assim, ele busca emoções maiores, né? Ele quer fazer tudo que é legal, né? É o cara que tem muitos começos e poucos fins, tá sempre mudando,
tem zero foco, ele enlouquece as pessoas à volta dele com essa falta de foco. Hiperrealizador. O hiperrealizador, gente, ele quer respeito, validação, né? Ele é viciado em trabalho, ele é um workaholic. Ele é pouco emocional, né? E ele perde o foco porque ele quer colocar muitos projetos no ar ao mesmo tempo. Então, esse é o problema do hiperrealizador, né? O controlador, gente, ele quer tudo na mão, né? Ele quer estar no comando, ele quer dirigir as ações, ele quer controlar todas as situações. Ele tem essa necessidade de estar no comando dos outros, em benefício dele mesmo, né? E ele vê o controle como uma forma de resultado. E essa história que ele se conta para justificar os seus comportamentos, né? E o esquivo, assim, sob pressão, ele foge, né? Ele evita tarefas difíceis, sem prazer, ele se concentra só no que é positivo, no que é prazeroso, né? E ele tá sempre, a historinha que ele se conta é assim, não, no final tudo vai dar certo, tudo no final dá certo, né? É o que o esquivo conta. Então, resumindo aqui, né, esses são os 10, né, os 10 padrões de comportamento, né, os sabotadores, que impedem a realização plena do potencial de cada um, né? Então, identificar quais deles está mais presente em você é o primeiro passo para você combatê-lo, né? E o teste te ajuda com isso também. E não se preocupa, tá? Se você tem sabotador demais, não se preocupa com isso, tá? Concentre-se ali nos que estão mais visíveis para você, porque o ato de você se concentrar em apenas um ou dois vai fazer com que todos sofram mudança, porque você vai desenvolver aí o teu cérebro, né? Os músculos cerebrais para fortalecer o teu sábio e para enfraquecer os seus sabotadores, tá bom? Então, concentre-se em um ou dois para você fazer o trabalho inicial, para você neutralizar através das ferramentas que vocês vão ter aí no Neutralize, tá bom? Que mais? Algumas orientações a mais aí sobre os sabotadores, né? Então, lembrando, eles começam lá como guardiões, né? Nos ajudam a vencer ameaças reais quando a gente era criança, né? Reais e imaginárias, né? Para nossa sobrevivência física e emocional lá naquele momento, quando a gente era criança. Então, foram eles que nos ajudaram a sobreviver naquele momento, tá? Mas quando a gente chega na idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, né? Só que eles se tornaram habitantes aí invisíveis da nossa mente, tá? Eles formam aí as lentes pelas quais a gente vê e reage ao mundo, tá? Sem saber que a gente está usando lente. Então, eu estou usando essa lente e eu estou vendo o mundo dessa forma, tá? E o meu convite aqui vamos trocar essa lente, tá? E o que significa isso? Trocar as lentes é o momento em que eu reduzo drasticamente os meus sabotadores e eu começo a agir pelo lado sábio, tá? Isso é trocar a lente, porque a gente acaba vivendo nesse ponto de muita aflição, né? Na hora de resolver as coisas, sofrendo mais do que a gente precisa sofrer para resolver alguma coisa, ou às vezes sendo muito mais exigentes com a gente do que deveria ser, né? Quando a gente beira o perfeccionismo, né? Quando a gente fica olhando muito para fazer as coisas para os outros e deixa de fazer pra gente, né? Quando a gente passa por cima das coisas que precisam ser resolvidas e empurra com a barriga, né? Quando a gente negligencia os sentimentos dos outros só olhando para os dados, né? Sem olhar para os sentimentos dos outros. Então, a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, o que acontece? O sabotador tá ali, né? Ele tá te batendo, porque ele gerou um desconforto na gente. Então, a gente precisa tirar, a gente precisa trocar essas lentes para eliminar esse desconforto, tá? Então, vamos entender algumas coisas que a gente viu até aqui. Então, primeiro, a gente precisa compreender que o sabotador, ele é uma voz que você ouve, né? Não é você na sua essência. Então, todas as vezes que o sabotador está agindo na cabeça da gente, né? Ele foi um piloto automático, ele foi um padrão que foi criado, né? Por todos os motivos que a gente já falou, né? E que até então, por falta de conhecimento, comandavam as nossas ações. E que agora a gente precisa inverter esse quadro, né? E tomar as rédeas aí
da nossa vida. Então, ele foi criado num momento em que te ajudou a sobreviver, né? Mas a gente precisa negociar de frente com esse sabotador. Questionar as historinhas que ele vem te contando para justificar as suas ações sabotadoras, tá? Então, esse é o primeiro passo. Identifica a história que o seu sabotador te conta, tá? E comece a questionar essas historinhas, tá? Negocia de frente com ele. Não aceita as historinhas que ele está te contando, tá? Então, recapitulando, né? Os sabotadores é então um conjunto de padrões mentais, né, que vão causar desconforto e que começaram como guardiões lá na infância, né? Como se a gente continuasse um adulto com dente de leite. Então, para esse dente forte nascer, você precisa arrancar esse dente de leite, arrancar esse sabotador para dar espaço ao crescimento, tá? Para dar espaço ao seu real potencial. O sábio é a forma inteligente da gente pensar e agir, né? Ele te possibilita chegar aos seus resultados sem precisar sacrificar a felicidade, sem precisar sacrificar a sua paz, né? E ele tem acesso aí ao conhecimento, ao discernimento, né? Aqueles poderes mentais do sábio lá que a gente pouco explora, tá? Uma coisa que é importante, né? Nós precisamos tomar as rédeas do que você pensa para começar a identificar. Então, essa é uma boa estratégia de neutralização aqui, é você pensar com um fator externo. O que você pensa sobre isso? Né? O que você sentiu? Se você agir de uma maneira reativa a tudo isso, se aquilo está te tirando a sua energia, tem um sabotador aí. Agora, se você pensou, sentiu, agiu de uma maneira proativa, se está trabalhando bem aquilo ali, se não está tirando energia, aí é o seu lado sábio agindo, tá? Então, uma boa maneira de você aprender a reconhecer esses pensamentos sabotadores durante o dia é isso. Você pensou, aí você gerou um sentimento, né? Esse sentimento te fez agir de uma forma reativa, tem sabotador. Esse sentimento te fez agir de uma forma proativa, não tem sabotador. É o seu lábio sábio falando aí, ok? Então, a boa notícia é que no meio dessa história aí tem um herói, né? O antissabotador, que é o sábio, né? É o nosso grande herói aqui. E como a gente falou lá atrás, esse sábio tem 5 poderes, né? Então, lembrando, né? Explorar a mente aberta, ter empatia consigo e com os outros, inovar e criar soluções fora da caixinha, né? Navegar e escolher um caminho melhor que se encaixe com seus valores e ativar interações decisivas, tá? Então, o sábio, ele tem acesso à sua sabedoria, né? E a esses poderes mentais que são inexplorados aí. Em outras palavras, o sábio, sim, esse sim é o seu melhor amigo, né? E aí, diante desses poderes, justamente, que as ferramentas de neutralização são formuladas e são aplicadas, né? O fato é que a luta aí entre o sabotador e o sábio, ela nunca vai parar, tá? No entanto, gente, aplicando de forma adequada as estratégias de neutralização que estão no curso Neutralize, em pouco tempo você já consegue sentir os resultados reais, tá? Então, aplicar as ferramentas, né, para que você tenha muito mais equilíbrio, né? Lembra, a gente vai sempre usar os dois lados, sempre o sabotador e sempre o sábio. A nossa tendência natural, automática, é que você use o sabotador. Então, você precisa trazer isso para o seu nível de consciência, reconhecer, né, para que você possa utilizar muito mais o seu lado sábio do que o seu lado sabotador. E as ferramentas que estão no Neutralize são ferramentas bem práticas para o dia a dia também, que vão te ajudar com isso, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que este conteúdo ajude você, sua família, seus amigos e todos que você conhece para atingir melhores resultados, tá? Lembrando que essa oportunidade para o curso Neutralize, para aproveitar esse desconto de 70%, fica disponível só até domingo. Então, clica no link de inscrição, não desista de você. Venha fazer parte aí dos 20% da população que alcançaram seu verdadeiro potencial. E não demorem, tá? As inscrições ficam só até domingo ou até a gente completar as vagas. Então, não deixa para depois, porque senão você vai perder esse desconto aí de 70% da turma, ok? Se você ainda não me segue nas redes sociais,
Faça isso agora, se inscreva no curso no link aqui na página ou no próprio link na bio do Instagram. Compartilhe com seus amigos, seus familiares e bora fazer a diferença na vida de muito mais pessoas por aí. Ok? Um beijo e a gente se vê no curso Neutralize.